pela internet, quinta-feira, 9 de setembro de 2021, nós vamos dar início ao estudo do Catecismo da Igreja Católica. Vamos então fazer a nossa oração, pedir a luz do Espírito Santo sobre nós, com os seus dons maravilhosos, em especial a sabedoria, para que acolhamos sempre com fé, carinho e amor o que a Igreja transmite para nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, parágrafo 101, artigo 3º, a Sagrada Escritura. Lembrando que nós estamos dentro da transmissão, como que se dá a transmissão da revelação divina. Nós estamos, que Deus vem ao encontro do homem. Como é que esse Deus vem ao encontro desse homem? Então aqui na Sagrada Escritura nós vamos ver Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. Então Cristo é a palavra única, a única palavra verdadeira que tem na Sagrada Escritura é Ele, Cristo. Mas, Padre, e o que os apóstolos, ou melhor, o que os profetas falaram, os patriarcas, ali era a palavra de Cristo já. Ele é a palavra única porque tudo foi falado sobre Ele. É a palavra que se encarnou, tá? Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Então quer dizer que o modo como Deus fez para se comunicar, para se revelar conosco, foi falando do modo humano, do jeito que nós entenderíamos. Porque se Deus fosse falar conosco do jeito que é divino, ninguém sabia nem que era Deus, nem nada ainda, né? Mas Deus, olha como Deus é tão bom que Ele faz de tudo para Ele fazer com que nós entendamos Ele do jeito nosso humano. Bem próximo de nós, para a gente entender. Porque nós não somos divinos, nós somos criaturas humanas, criadas pelo divino. E esse divino não se distancia, Ele não diz assim, olha, eu crio vocês, pronto, já era, fiquem aí, vou ver a minha vida, vocês nunca vão me conhecer, porque eu sou bem superior, infinitamente longe de vocês. Não, Ele aproxima-se de nós e faz de tudo e procura o homem, né? Deus está sempre à procura do homem, para que esse homem conheça-o. Olha que nós temos que, como que ajudar muito Deus, na verdade ajudar o homem, né? A conhecer Deus, porque uma vez que o homem conhece Deus de verdade, conhecer Deus, não fingir ou viver falsamente dizendo que conhece Deus não é bom. Conhecer Deus de verdade. Puxa vida, eu conheço Deus, então vou fazer o quê? O que Ele pediu hoje para mim. Vou fazer de tudo que o meu coração não tenha ódio contra os meus inimigos. Eu vou me esforçar. Eu preciso caminhar. Então não conheço Deus. Porque se eu digo que conheço Deus mesmo e sei que Ele vem ao meu encontro, o meu esforço, a minha dedicação, a minha abertura para Ele vai ser muito grande. Eu quero praticar mesmo o que Ele pede. Nós temos que caminhar para isso. Com efeito, as palavras de Deus expressas por línguas humanas fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Então, esse Verbo de Deus, o Verbo eterno de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Ele assumiu a carne da fraqueza humana.
A única coisa que Jesus não assumiu foi o pecado, no sentido de ele pecar. Mas do mais, tudo ele assumiu, as dores, as dificuldades, os problemas, os sofrimentos que nós passamos, Jesus assumiu tudo. A única coisa que ele não assumiu foi o pecado que infelizmente nós praticamos. Isso ele não assumiu, isso ele não quis. Mas tudo que você sente, eu sinto, você aí, que sofre bastante com a Edilane, que dá muito trabalho, dor de cabeça, Jesus sentiu. Ainda bem eu não estou falando porque ela não está aqui. Ela vai estiver assistindo, estou ferrado. Né, Luciano? Você que sofre bastante com a Adriana, Deus já assumiu, Jesus assumiu tudo isso. Pode falar? Regina, você que sofre tanto com o Antônio, né, com o Toninho, pois é. Deus assumiu esse teu sofrimento também, não esqueça disso, né? Agora os outros não sofrem, não é? O Marcelo é uma benção, a mulher dele, o Mateus fica ali, não dá trabalho para o Marcelo cantar, nem nada. Todo esse sofrimento Jesus assumiu. Essas dores que nós sentimos, a perseguição, então, a chicotada, né, que ele levou, a prego na mão, esse sofrimento mesmo na carne. E aí a gente ainda pensa assim, nossa, está tão difícil para mim. Nós sempre ouvimos isso do ser humano. Nossa, mas está difícil, está complicado, não sei mais o quê. Mas nós não estamos unidos a Jesus, porque o sofrimento dele foi muito maior, né? Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra. Então quer dizer que é assim, ó. Por isso que quando a gente termina na missa, a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho, a gente não diz palavras do Senhor, palavras de salvação. Por quê? É exatamente isso daqui, ó. Para quem é leitor, que não entendia por que eu estou lendo um monte de palavras, e por que eu falo que é palavra do Senhor e não palavras, se tem um monte de palavras aqui. Por quê? Por meio de todas essas palavras que estão aqui, ó, por meio de todas elas, Deus pronuncia uma só, que é quem? O seu verbo único, nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se expressa por inteiro. Então quer dizer que todas essas palavras contidas aqui, ela está realmente voltada para uma só palavra que deve ser pronunciada, que é Jesus, tá? É por isso que a gente fala palavra do Senhor, palavra de salvação. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras. No livro do Gênesis, no livro do Êxodo, Levítico, Número, Isaías, Jeremias, Mateus, Marcos, Lucas, João, carta de Paulo, Apocalipse. Todas essas palavras, em todas elas, é uma mesma palavra de Deus. Uma mesma. É a mesma. Então, o Gênesis está lá tudo falando sobre quem? Sobre o Verbo, Jesus. O livro do Êxodo, sobre quem? Sobre Jesus. Todas aquelas palavras que tem no livro do Gênesis, no livro do Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até o Apocalipse, tudo é sobre a única palavra de Deus, que é Jesus, o Verbo que se encarnou. Por isso, então, palavra do Senhor e palavra de salvação. Voltando, lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele, que sendo no início Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Por isso que ele é a palavra. E não tudo que foi falado, várias palavras, são palavras de Deus. Não, o amor, a procura, que Abraão, quem conduziu o povo, tudo que está escrito lá é sobre a única palavra que é o Verbo. Tudo bem entendido aqui? Ótimo, então vamos lá. Por esse motivo, então, a igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Por isso que na missa nós temos a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A palavra de Deus é exaltada em uma parte da missa
e o corpo e sangue do Senhor é exaltado na outra parte da missa, que formam um só, a palavra e o corpo do Senhor, né? Ela não cessa, ou seja, a igreja não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Então quer dizer que quando tem o início da Santa Missa, nós voltamos o nosso olhar aqui para o ambão, porque agora é Ele que vai falar, Deus vai falar, o Verbo vai falar conosco a sua palavra, que é Ele mesmo, anunciando. E depois a igreja a igreja primeiro oferece esse pão, que a palavra é pão, pão da vida, mas também a igreja oferece para nós o pão da vida, que é o corpo e sangue do Senhor, tá? Nesse sentido. Todas as vezes a igreja não cessa de apresentar para nós. A igreja sempre vai apresentar, Padre de Carlos, aqui está o pão da vida na palavra, aqui está o pão da vida na Eucaristia. Coma, ouça, comungue, alimente-se, delicie-se, mastigue, né, no sentido de viver. Na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força. E é importante, pode ver, eu espero que assim seja com vocês. Comigo é assim, porque eu celebro, eu não brinco de celebrar, eu não finjo celebrar missa, eu não finjo ser padre, eu celebro de verdade. E quando a gente tem no dia a dia um problema, uma notícia ruim, assim, um sofrimento que está passando, uma notícia, um telefonema, sei lá, alguma coisa assim, ou soube de um acidente, uma doença, sei lá onde, que você gosta muito, aí você vem à missa, aí você ouve de verdade a palavra de Deus, aí você não encontra desânimo, você não encontra tristeza, você não encontra esse sofrimento pelo sofrimento, não. Você encontra a razão de a sua vida ter sentido, exatamente, a palavra vai dando sentido para você, e você vai se fortalecendo, e você vai perseverando, e você não desanima, você vinha até desanimado, você vinha até triste, mas abriu o coração e acolheu, você sai diferente. Aí você fica pensando, olha a besteira que eu ia fazer, olha o erro que eu ia cometer, e não sei mais o que, porque a palavra de Deus, ela nos orienta, e é exatamente isso, a igreja encontra o seu alimento, a sua força, onde? Todos os dias, na palavra de Deus. Por isso que é importantíssimo a gente não faltar à missa, porque em casa nós lendo a palavra, meditando, é uma coisa, celebrando é totalmente diferente. Você vir celebrar, até para mim, quando eu preparo a homilia em casa, é de um jeito, na oração profunda, mas quando na hora de celebrar ali, tinha coisa que passou despercebido ali na hora da celebração, ainda mais quando quem canta ajuda a gente a celebrar, né? Quem vai fazer a leitura ajuda a gente a ouvir Deus mesmo, aí junto esse conjunto todo, aí a palavra de Deus, ela é nossa força, é nosso alimento, que seja na tua vida, viu? Sempre a palavra de Deus, força e alimento. Você tem força para continuar a caminhada, e você sabe que esse alimento é bom, não te deixa fraco, não te deixa um saco vazio, digamos assim, que o vento leva. Não, você tem força, tem vigor. Aí você que estava com vontade de ter ódio, aí ouve essa palavra, hoje não, Deus pede para eu perdoar. Aí já começa a pensar nas pessoas que fizeram mal para você, e você, ó Senhor, me ajude para que eu possa olhar para fulano, aquele sem vergonha, safado, cachorro, olhar diferente, com misericórdia, porque eu estava com ódio, né? A palavra é alimento, é força. Alimentou, você ouviu, sai fortalecido, alimentado. Pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, palavra de Deus. É Deus falando conosco. Então não é palavra humana, é Deus falando. E Deus falando é diferente do homem falando. E quando a gente vem à missa e entende isso, que é Deus falando conosco, menino do céu, pode cair o teto, eu estou lá assim, ó, com os olhos arregalados, admirado pela palavra, que vai tocando, vai fervilhando, vai aquecendo, vai sendo uma brasa na minha vida, me tornando uma pessoa assim, ai que maravilha, Deus quer isso, Deus pede isso, Deus abençoa, Deus me ensina assim, 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 eu vou fazer aquilo. Com efeito, nos livros sagrados,
O Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Olha que maravilha, né? Deus está nos céus, o Pai está no céu, mas Ele vem. Quer dizer, Ele vem ao nosso encontro. Para quê? Para que, encontrando conosco, Ele fale conosco. Ele não só vem nos encontrar, mas Ele vem falar conosco. Tão distante e tão próximo. Tem até um cântico, né? Tão distante e tão próximo, tão oculto e tão claro, né? E assim vai. Alguma pergunta sobre essa primeira parte da Sagrada Escritura? Cristo, palavra única da Sagrada Escritura? Comigo o microfone para o Marcelo. Ele falou assim, ô padre, como no caso, você que está em casa aí agora. Vamos lá agora. Não, volta lá no 102, né? Parágrafo 102. O que o senhor falou, a palavra é uma só, né? Não é as palavras, né? Mas no caso, igual até o canto que foi hoje, que dizia, né? Se só tu tens as palavras de vida eterna e salvação. Mas aí não tem problema, porque é aquele trecho tirado do Evangelho. Não, porque os discípulos falam isso para Jesus. Né? Isso, é assim, ele fala palavras. Mas as palavras todas são uma só, porque é ele. É nesse sentido, né? Não é no sentido de números de palavras. Quer dizer, todas essas palavras faladas pelos apóstolos, todas as palavras faladas pelos profetas, juntando tudo, é uma só, com um significado só, que é Cristo, sobre ele. Então, ele é a palavra única. E todas as outras palavras falam sobre ele, remetem-se a ele, anunciam ele. É nesse sentido, né? Então, quer dizer, eu falar várias palavras da palavra de Deus, mas remete a quem? A Cristo, o verbo que se encarnou, a palavra única do Pai. Tá? Então não está errado não. Porque Pedro mesmo disse, né? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, ou seja, tudo que Cristo fala é palavra de vida eterna. Ele fala sobre o amor, sobre misericórdia, sobre perseverança, fala para perdoar o inimigo, para se converter. Tudo isso dele são palavras que ele falou, mas todas essas palavras juntas falam sobre ele, que é a única palavra. Deu para entender agora? Beleza. O que mais? Vamos lá. Acredito que em casa também você tinha essa dúvida. Vê se tem alguma pergunta aí Dá para ver ali se sai alguma pergunta. Não, é sério, olhar aí na tela. Ah, você, tá bom, beleza. Nem sei se tem gente assistindo também, né? Pelo menos ao vivo. Parágrafo 105. Se você virar a tela, não fica melhor? Ô, Luciano, se virar a tela tua, não fica melhor para acompanhar? Se sair uma pergunta, você levanta a mão. E aí eu pergunto para mim mesmo. Inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Nós vamos ver agora o quê? Como que foi inspirada. E como que a gente sabe que é inspirada a palavra. E também a verdade. Onde que está a verdade da Sagrada Escritura? Deus é o autor da Sagrada Escritura. Ele é o autor. Tudo que está na Bíblia saiu de Deus. Foi Ele quem anunciou, foi Ele quem falou por meio dos profetas, dos pastores, por meio dos apóstolos e assim vai. Mas Ele é o autor. O homem escreveu, mas o autor é quem ditou, quem determinou, quem quis com que fosse assim, é Deus, tá? As coisas divinamente reveladas, que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura, foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. Quando a gente estuda na teologia, a Sagrada Escritura, a gente não estuda no que não dá tempo. A gente estudar tudo da Sagrada, não tem como. Não dá porque não tem o tempo. A gente estuda as pinceladas, né, na Sagrada Escritura. Aí tem as disciplinas, Antigo Testamento, Novo Testamento. E tem uma disciplina que chama pneumatologia, que fala sobre o Espírito, né? E anuncia a nós como é que o Espírito inspirou para que o ser humano conseguisse ouvir Deus mesmo e fosse aquilo escrito inspiração.
Como que a igreja chegou a reconhecer, a dizer, olha, isso daqui pode colocar, não tire daqui porque é palavra de Deus, é inspirado no Espírito Santo. Então a igreja, ela teve que estudar muito para saber quais livros realmente eram inspirados pelo Espírito Santo. Porque existem também no Novo Testamento, que não estão aqui, livros que a gente chama de apócrifos. São escritos, mas não foram inspirados pelo Espírito Santo. Que falam sobre algumas coisas a respeito de Jesus e tudo, mas não foi inspirado no Espírito Santo. E que a igreja, porque foi a igreja, né? A igreja que determinou quais os livros que deveriam estar aqui, no cânon da Bíblia. Quais os livros na Sagrada Escritura. Para que nós, conhecendo, soubéssemos que realmente foi o Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, a esse escrito é a revelação de Deus. É Deus comunicando-se conosco. Então diz aqui, ó, as coisas divinamente reveladas, que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura, foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. Estão aqui por obra do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé dos apóstolos, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto no Antigo Testamento como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor e nesta sua qualidade foram confiados à própria igreja. Então a igreja sabe, tudo que está aqui, do Gênesis ao Apocalipse, todos os livros, são autoria de Deus, que o homem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo foi quem suscitou, quem, como que diz assim, ligou para o apóstolo tal, digo, olha, escreve isso daí porque é Deus que está pedindo, mais ou menos, mas não é nesse sentido, ligando, né? Claro que foi o convívio, foi os acontecimentos, e Deus foi falando, e eles foram escrevendo porque era um homem de orações, né? Para não ter nada fora do que Deus pediu. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades. Quer dizer, o homem, com a sua capacidade, que Deus deu a ele, com sua condição, ouviu Deus. A capacidade que eu e você temos de entender, de raciocinar, de refletir, de analisar, tudo foi Deus que nos deu. E nós, olha que bonito, né? Nós pensamos tudo assim, somos sábios, inteligentes, para conhecer Deus, sendo que foi Deus mesmo que nos deu essa sabedoria para a gente chegar ao conhecimento dEle. Olha o amor de Deus para conosco, porque Deus poderia muito bem dizer, eu vou criar o ser humano, e o ser humano não vai ter inteligência nenhuma. Ele vai ficar perdido no mundo. Ele nunca vai me encontrar. Mas não foi isso que Deus fez. Além de tudo, deu a sabedoria, deu os dons, para que o homem tivesse, segundo a capacidade dele, que Deus mesmo deu a ele, para conhecer Deus. Olha só que bonito, no sentido de amor de Deus para conosco, né? Que ele poderia muito bem estar vazia a cabeça dedicada, ele não pensa, não fala, ele só vê, só vegeta, digamos assim. Ele não vai ter condição de chegar até mim, mas eu vou dar a condição para ele chegar até mim. Mas não eu, Deus, que vou conduzir no sentido como marionete, não. Pelas capacidades e condições que eu dei a ele no esforço, abrindo o seu coração, refletindo, analisando, vai chegar até mim, ao meu conhecimento. Nesse sentido, né? Voltando, agindo ele próprio neles, quer dizer, Deus agindo no homem e por meio dos homens, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que o próprio Deus queria. Então essa capacidade que Deus deu ao homem, e o homem usou-a e colocou aqui nesses escritos da Bíblia, tudo aquilo que o próprio Deus queria que o homem conhecesse. Tá bom, é só por isso, não precisa mais que isso. Com tudo isso que vocês têm aqui, vocês me conhecem.
Vocês sabem como eu sou. Vocês sabem quem sou eu. É mais ou menos assim. É um mapa onde nós, em cada pista aqui, vamos chegar a conhecer Deus. Até um dia a gente chegar definitivamente no céu, né? Infelizmente, uns vão se perder, vão sair desse caminho, vão perder o mapa, vão deixar a chuva molhar o mapa, e aí vai rasgar o mapa. E sem o mapa, que é a Bíblia, é difícil se chegar na eternidade, né? Nesse sentido. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo que os autores inspirados ou agiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Então, para que nós chegássemos a ser salvos, Deus nos concedeu esta verdade aqui. Então, tudo que está aqui, se nós vivermos e acreditarmos, vai fazer com que a gente seja salvo. Ou seja, vamos virar santo. Viva, pratique o que está aqui na palavra. Começando por hoje, né? Aí nós vamos ser santos, nós vamos ser salvos. Agora eu rejeito, viro as costas, não quero saber de ler, meditar, refletir e praticar. Então vai ser difícil eu chegar à salvação, muito difícil, né? Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro, no sentido assim, eu acredito, então eu tenho que devorar. Não é a fé cristã, não é a religião do livro. Porque nós temos, além do que está escrito aqui, a tradição da igreja. Isso é muito importante a gente saber. Para que nós não sejamos o quê? Fundamentalistas. O que são pessoas fundamentalistas? Ela lê lá, está escrito desse jeito, é desse jeito que está escrito. Aí eu vou para... Então lê aqui, olho por olho, lê aqui. Se teu olho pecar, arranca. Vai, arranca agora, vai na minha frente. Não é assim? Está escrito? Lá e faz. Mais ou menos assim. Então que a gente não chega a ser fundamentalista, né? Mas saibamos interpretar. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Porque aqui, está lá na estante, aqui lá na estante ela torna-se o quê? Palavra muda, não é? Ela não fala, ela está lá, a palavra muda e morta, digamos assim. Não, qual que é outra palavra aqui? Morta, não é morta, não é letra morta, mas é a palavra do Deus vivo, né? Vivo, está vivo, Jesus está vivo, ressuscitado. Ou seja, nós vamos pegar o que está aqui escrito e vamos nós praticar, para exatamente deixar com que as pessoas saibam que Deus está vivo. Ele não está aqui nesses escritos, no sentido aqui, nesse escrito. Não, aqui nós vamos praticar para saber que Ele está no nosso meio vivo, ressuscitado, né? Voltando aqui então, vou voltar. Todavia, a fé cristã não é a religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Para que as escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. Então, quem vem à missa, quem faz formação, seja da Bíblia, seja do que a igreja ensina, o seu coração, a sua vida se abre, o Espírito de Cristo entra, e assim a gente compreende a palavra de Deus, a Escritura. Por isso que nós, católicos, não devemos ser como os protestantes. Os protestantes, por eles mesmos, pegam, leem a palavra de Deus e interpretam do seu jeito. Nós, católicos, não. Do jeito que a igreja ensina. Porque a igreja veio antes de nós. Ah, mas o Espírito Santo não vai me inspirar? Vai, para você viver como a igreja ensina. Que a igreja é detentora da verdade.
ela sabe muito bem transmitir essa verdade com fidelidade, sem mentir para nós, sem enganar nós, clareando nossa mente. Por isso que com a igreja nós devemos anunciar a Escritura do jeito que a igreja ensina. Não tem erro, não tem erro. Alguma pergunta aqui nesse segundo ponto? Inspiração e verdade da Sagrada Escritura? Padre, aí tem, né, alguns livros, eu ouvi falar assim, da Bíblia evangélica, que não tem, né, a Igreja Católica considera esses livros, né? Esses 7. Aí eles não, assim, têm um motivo por não estar lá? Existe. Quando na igreja, na história da igreja, houve a difusão do Evangelho, houve muitos escritos que foram além do hebraico e do aramaico. O grego era muito falado, então teve muitas coisas que foram escritas no grego. E então os judeus não aceitaram com que alguns livros escritos em grego tivessem dentro do cânon da Bíblia. Porque era como que para eles, dizendo assim, isso não é inspiração divina, não é inspiração do Espírito Santo de jeito nenhum. Isso é a igreja querendo trazer para nós e colocar dentro desses livros, que são 7 livros contidos no Antigo Testamento, que não tem na tradução para as igrejas protestantes, porque elas pegam a tradução exatamente igualzinho dos judeus, do hebraico, digamos assim. E a igreja, nem tudo que teve aqui, ela pegou do hebraico, tem coisa que é do grego também. É nesse sentido. Tá? Essa é a origem dessa separação desses 7 livros da Bíblia protestante para a Bíblia católica, digamos assim. Isso, na questão de não aceitar. O jeito deles traduzirem é do hebraico. No hebraico não tem esses 7 livros, porque esses 7 livros foram escritos em grego e não em hebraico e aramaico. E aí dá essa rejeição para com esses livros. Mas não tem um erro? Como assim um erro no sentido nesses livros? Porque eu ouvi falar que tipo era eles não são inspiração. Assim, o próprio autor daquele livro, ele fala uma coisa, depois outra, tipo meio contraditório. Não. Para a igreja, segundo ela analisou, refletiu, realmente viu que a inspiração do Espírito Santo foi por inspiração do Espírito Santo, então ela teve aquilo como verdade, tá? Mas deu muita briga na Idade Média para isso, na Idade Antiga, tá? Para ter isso daí. Tudo bem? Terceiro, o Espírito Santo, intérprete da Escritura. Então, quem interpreta, quer dizer, Deus escreve. Quem é que vai interpretar o escrito de Deus? O Espírito Santo, para nós. Ele é o intérprete para nós. Então, é o tradutor, digamos assim. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e aquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras dele. Então é muito importante, porque senão nós vamos entender o quê? No Antigo Testamento, muitos veem o quê? Deus violento, não é assim que Deus mata e é a favor dos cavalos e cavaleiros e destruir todo mundo. Aí vem Jesus, fala do amor, da compaixão, perdoar os inimigos, não sei mais o quê, mas não parece contraditório? Até isso, digamos assim, se formos entender do outro jeito, também é contraditório. Então Deus é contraditório. E lá no Antigo Testamento fala que tem que matar o exército, Davi, com todo mundo lá e destrói, vai passando por cima de todo mundo, e mata as pessoas, e até mata a esposa, o marido da esposa para ficar com ela e tudo mais. Aí vem Jesus, fala do jeito mais doce, não doce, mas também severo, mas não no sentido de matar, mas de perdoar e dar vida, né? Então a igreja, ela sabe que é o Espírito Santo quem faz com que o homem entenda a palavra de Deus. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta
as condições da época e da cultura deles. Os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos correntes de sentir, falar e narrar. Claro, se eu vou ler o Antigo Testamento com a realidade nossa hoje, não, eu vou ficar doido. Eu vou queimar a Bíblia. Eu vou estar revoltado com Deus. Mas eu não entendo a cultura da época, eu não sei o costume deles, como que era. Tudo isso a gente tem que entender. Aí, naquele período, lá daquele tempo, Deus falou com eles. Mas também Deus, do jeito que falou com eles, fala conosco hoje, à luz do que eles viveram. É aí que está o erro da igreja protestante. De qualquer fiel pegar a Bíblia e sair falando de Deus aí, fala besteira. Né? Porque vai falar de um Deus severo e ruim. Até a própria igreja, com o tempo, até interpretar, entender bem a palavra de Deus, teve que passar por muitas coisas assim, semelhantes ao que se vivia no Antigo Testamento, mas fora de época, né? Só pela agressividade, pela matança e tudo mais. Tanto é que, se nós formos ver, faz pouco tempo que o povo tem a Bíblia na mão. Não é muito tempo, não. É pouquíssimo tempo que as pessoas têm a Bíblia em suas mãos. De uns tempos para cá que quase todo mundo tem a Bíblia, mas antes era proibidíssimo as pessoas que não eram padres, que não eram bispos, ter Bíblia em casa. Era proibido, porque senão pegava e interpretava aí do seu jeito e ia ser uma divisão na igreja. Mas também isso atrapalhou um pouco, né? Que demorou a muitos a tomarem gosto pela palavra, a realmente viver a palavra do jeito que tem que viver, né? Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos, ou nos demais gêneros de expressão. Sim, temos lá livro Cântico dos Cânticos, fala sobre o amor. Aí temos lá livro do profeta Jeremias, aí já é de batalha, de luta, de guerra que vai ter e tudo mais. A gente pega o livro do Gênesis, fala sobre a criação, aí dentro do livro do Gênesis tem vários gêneros literários. Tem o gênero sacerdotal, tem o gênero não sei o que lá, tudo muito diferente. Em poucos trechos do livro do Gênesis. Então, se não estiver atento a isso, aí vai interpretar erradamente. Tanto é que, até não muito longe de nós, para muita gente, Adão era o homem, Eva era a mulher. Não se via como exatamente uma interpretação do ser humano, falando sobre o ser humano homem, sobre o ser humano mulher, né? A criação, interpretava-se ao pé da letra, e assim vai. Mas, já que a Sagrada Escritura é inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Sagrada Escritura permaneceria letra morta. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito que foi escrita. E aí nós temos que abrir-nos ao Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou aqueles homens daquela época, é à luz dele que nós devemos interpretar a palavra de Deus hoje. Porque senão nós vamos pensar assim: o Espírito Santo que fez a inspiração naquele povo é um, e o Espírito Santo que tem hoje, que interpreta, é outro. Aí eu vou fazer o Espírito Santo brigar com ele mesmo, digamos assim. Porque eu estou querendo interpretar sem a mesma luz do Espírito Santo para aquele povo e para nós. Aí vai dar zica, né? Vai dar sujeira. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios. Vamos lá. 3 critérios para a interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Qual que é o conteúdo do livro do Gênesis? Qual que é o conteúdo do livro do profeta Jeremias? Qual que é o conteúdo dos evangelhos? E do começo ao fim da Escritura, como que ela é o conteúdo que se une
Em que ponto? Onde que está unido o Gênesis com o Apocalipse, o Gênesis com Jeremias, o Gênesis com Mateus? Onde que está unido isso daí? Se não for assim, eu vou achar que o livro do Gênesis é uma coisa, o livro do Êxodo é outra, o livro não tem nada a ver não, ele está super unido, Gênesis, Êxodo, tudo isso é uma unidade, como que um quebra-cabeça, que vai sendo juntado para a gente entender o todo. Então não são partes separadas. Tudo isso aconteceu e está na Bíblia, no escrito da Bíblia, que é para a gente não pegar, ler só o Novo Testamento e esquecer o Antigo. Ou ler o Gênesis sem ver São Mateus, ler Jeremias sem ver Carta de São Paulo aos Coríntios, digamos assim. Quer dizer, tem uma unidade entre eles. Não são separados. São de épocas, de povos, de culturas diferentes, mas eles têm uma unidade entre eles. A gente tem que sempre ler assim. Por isso que quando a gente celebra a missa, pode ver a primeira leitura com o salmo é a resposta da primeira leitura, por isso que é salmo responsorial. E a primeira leitura no domingo sempre está intimamente semelhante ao Evangelho, não é assim? Porque tem essa unidade. E a igreja quer mostrar para nós esta unidade. Que não é como que o São Mateus briga com os Gênesis, que não tem nada a ver, época diferente, eles são rivais. Não, tem uma unidade ali. É ler desse jeito. Então, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. Então, eu nunca posso ler o livro do Gênesis sem ver nele o Cristo encarnado. Nunca posso. Eu nunca posso ler o livro do Apocalipse sem ver a palavra de Deus, que é o Cristo que se encarnou. Tudo tem que voltar-se para Ele. Ele é o centro. Então, tudo que foi escrito foi sobre Ele, para Ele e nele. Onde a gente for, vai estar lá. Mas, padre, aqueles negócios daquelas guerras lá do Antigo Testamento, que passa e mata todo mundo, tudo foi falado sobre o Messias. Só que a cultura, o tempo, a mentalidade era daquele jeito. Tá? Mas era sobre o Cristo. Então isso é muito importante, deu até coceira na cabeça. Isso é muito importante, porque às vezes tem gente que lê a Bíblia, mas não vê uma unidade ali, é como se fosse separado. É como se assim, o Gênesis, o pai casou com aquela mulher, separou, aí vai casar com a outra, que é o livro do Deuteronômio, aí vai ter outros filhos, aí depois separou daquela segunda, aí vai casar com o Levítico lá, aí vai ter mais filhos, vai casar com Jeremias, vai ter mais filhos, aí tem um monte de família separada lá. Não, é tudo a unidade, tudo junto. Será que eu estou conseguindo expressar o que está aqui na minha cabeça? Ou não? Hein? Então vamos continuar aqui. O coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. Vamos voltar. O coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. Entendeu? Seria mais ou menos como o senhor falou, da palavra. Eu disse que seria mais ou menos como o senhor falou da palavra. A palavra é Cristo, e Deus deu ao entendimento a nós, para nós termos o entendimento de entender Deus. Exatamente. Ou conhecê-lo. Então seria mais ou menos isso também. Isso. Quer dizer então que o coração de Cristo, o coração dele, que estava na cruz e recebeu a lança, esse coração, designa a Sagrada Escritura. Então desse coração vem a Sagrada Escritura, que a gente vai conhecer esse coração. Né? Então nós vamos ler a Bíblia para a gente voltar para o coração de Cristo. É mais ou menos assim, nós saímos de Deus e vamos voltar para Deus. Isso a gente tem que ter claro na nossa vida. Não vivamos como se não tivéssemos saído de Deus. Saímos e vamos voltar para Ele, para o céu, para a glória.
Vamos parar por aqui, porque já deu 45 minutos. E aí o segundo e o terceiro ponto, amanhã eu volto de novo no primeiro ponto, para não ficar tão perdido. Porque senão tem gente que vai começar a roncar. É por causa do horário, né? Eu estou quietinho aqui, ó. Eu estou aqui parado. Eu não apontei ninguém, porque a palavra falou assim, com a mesma medida que você medir vai ser medido. Eu estou quieto. Então, rezemos uma Ave Maria, agradecendo a intercessão de nossa mãe, ela que soube ir no coração de Cristo, para no coração de Cristo entender a palavra e voltar a esse coração. Que ela nos ajude também a fazermos o mesmo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite a todos, até amanhã, dia 10, se Deus quiser.